Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria. Me chamo Gustavo. E eu, Micheline. Mais uma vez, nós aqui, diante desta palavra tão abençoada, a adentrar toda a sua casa, toda a sua família. A você que não faz parte ainda do nosso programa Jesus Pão da Vida, você pode ir lá e fazer parte agora mesmo, né? Acessando lá no YouTube, TV Mãe Auxiliadora, e vai lá no nosso programa Jesus Pão da Vida, onde você vai curtir. Se inscreve primeiro, você vai curtir, comentar, né? Ativa o sininho e compartilha para muitos que precisam e necessitam. Então vamos invocar o Espírito Santo dizendo: Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, 28 de janeiro, uma terça-feira abençoada, nós estamos aqui diante desse Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo do 31 ao 35. Assim diz o Evangelho. A família de Jesus. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus, na sua imensa sabedoria, né, e transmissão do todo palavra de Deus para o povo, esse exemplo, né, esse episódio da mãe e os irmãos dele chegando na casa onde ele estava com tanta gente, ele estava cercado da multidão ao redor dele, que fechava, obstruía a entrada da casa, né, e eles não podiam entrar. Então Maria e os irmãos de Jesus, né, os apóstolos, eles ficavam do lado de fora, e aí as pessoas que estavam dentro viram e avisaram: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí, né? Mas ele, num lance do olhar dele, ele continuou a sua parábola, o seu ensinamento, aí sim com esse exemplo que acabou de chegar, que era a mãe e os irmãos. Então ele aproveitou e disse: quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão comigo, estão aqui presentes com ele, junto dele, fazendo a vontade de Deus. Então a mãe e os irmãos de Deus somos nós que estamos indo a Deus, estamos junto com Deus, fazendo a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Aí sim nós somos a família de Deus. Ele quis dizer isso. Ele não negou nem um instante Maria e seus irmãos apóstolos, mas ele explicou para o povo o que era ser irmão, o que era ser família de Deus, o que era ser família de Jesus, né? Que é estar perto dele, fazendo a vontade dele. Então, se eu faço a vontade de Deus, eu e você, nós fazemos a vontade de Deus, nós cumprimos os mandamentos, nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós amamos ao próximo como a nós mesmos, ou seja, nós praticamos a caridade àqueles que não podem fazer por si, né? Nós vemos a necessidade do outro, nós enxergamos a necessidade do outro. Se nós não podemos dar nada material, nós levamos uma palavra. A palavra também é conforto, é ajuda, é caridade também, né? Uma ação junto do outro. Nós respeitamos os nossos pais,
ou respeitamos a situação em que eles se encontram. Nós não negamos a nossa raiz, de onde nós viemos, nós não temos vergonha. Vergonha é algo que não foi criado por Deus. A vergonha é uma negação da realidade, né? Então, nós não temos vergonha. É negar e jogar para lá, tentar esconder, né? Que mais? Os mandamentos todos nós vamos cumprir nas nossas tarefas, na nossa vida cotidiana. Isso sim é fazer a vontade de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus. E aí sim, nós somos verdadeiros irmãos de Jesus. Que diante desse evangelho, onde fala da família de Jesus, que nós possamos fazer parte desta família, né? Assim como eu digo, aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, né? O que Deus quer é que a gente possamos fazer a vontade dele, né? A vontade do que a gente já está fazendo aqui, levando o evangelho, né, a toda criatura, levando essa palavra que é vida, essa palavra que é o caminho, essa palavra que é a luz, né? Que nós possamos acolher diante para participarmos desta família de Jesus. Essa família que vive sim realmente nos caminhos de Deus, ensinando os filhos o que é o verdadeiro caminho, ensinando aos filhos que nós temos uma mãe, né? Ensinando ao filho que nós temos uma mãe, que é Nossa Senhora. E Jesus nos deixou sim Nossa Senhora como mãe, ensinando sempre aos nossos filhos a ter o cuidado pelo caminho, né? Ensinando aos nossos filhos a ir à Santa Missa, e participar do verdadeiro sacrifício, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre participar, né, de algum grupo de oração, rezar o Santo Terço em comunidade, com as famílias, com os vizinhos, amigos, né? E sim, levar o Evangelho a todos que precisam ouvir. E muito importante é dizer também que fazer parte da família de Jesus, fazer a vontade de Deus, cumprir os mandamentos, não é como a gente cumprir os preceitos de Deus simplesmente por cumprir, porque Deus quer que cumpra. Não. Esses mandamentos foram deixados, escritos, justamente para que a gente seja feliz. Não é porque eles têm mandamentos a se cumprir, não por uma ordem, um decreto, algo ali taxativo, não. Mas não é simplesmente uma ordem para cumprir. Mas aquilo ali é o caminho das pedras para a nossa própria felicidade. Porque quando a gente cumpre esses mandamentos, esses preceitos, não são ordens rígidas, olha, tem que cumprir, mas elas estão ali como degraus mesmo para a nossa salvação, o degrau da nossa felicidade. Cada um dos mandamentos, se você for ver, ele nos leva à nossa felicidade, à nossa realização interior e exterior com o próximo e o nosso caminho também, consequentemente, a salvação, a encontrar com Deus no final da nossa vida, né? Que não termina aqui. Então, essa é a verdadeira família de Jesus, né? Essa família onde traz o amor, onde traz a paz, a felicidade, esse caminho, né, cheio de luz a nos guiar até o Pai. Amém? Amém. Esse foi o Evangelho meditado hoje, terça-feira, né, 28 de janeiro. Esse foi o Evangelho meditado a adentrar toda a sua casa, todo o seu coração. Então, queremos agradecer a você, família. Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que a Virgem Maria, a Virgem Auxiliadora, venha nos auxiliar sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria.